Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Nel Cavalcante e estamos estudando a revista Romanos e a Justiça de Deus, da Central Gospel Editora. Hoje teremos a aula da lição de número 13. Estamos chegando ao fim do estudo dessa revista e o título é O Modelo de Cristo, Desejo Missionário e saudações finais. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Eu já quero começar agradecendo ao pessoal do crente docente por essa oportunidade de estarmos aqui hoje juntos e estudando e aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Essa revista, ela trouxe verdadeiros ensinamentos, para as nossas vidas e é muito gratificante ser fortalecido no Senhor através das nossas aulas de EBD e eu louvo a Deus por esse trabalho. E eu quero começar aqui nessa introdução com um comentário de Lutero sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, que ele diz que esta epístola é, sem dúvida, o escrito mais importante do Novo Testamento e o mais puro Evangelho. Nele encontramos em superabundância aquilo que um cristão deve saber, o que é lei, evangelho, pecado, castigo, graça, justiça, fé, Cristo, Deus, boas obras, amor, esperança, cruz. Então, de fato, esse livro de Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos é muito importante para a nossa fé, principalmente no quesito da justificação. E hoje, chegando ao final dessa revista, nós vamos ver o que é que Paulo traz, como um modelo de Cristo. Vamos ver um pouquinho do seu desejo missionário e como é que ele encerra essa carta tão importante. O que a gente extrai, de ensinamento principal aqui nessa lição de hoje é em relação à grande comissão, ao ID do Senhor, que não se encerrou nos tempos bíblicos, no tempo dos discípulos ou dos apóstolos, mas que continua até hoje para nós. Então, a importância de estarmos levando o Evangelho, de que adiantaria nós estarmos bem abastecidos da palavra se fosse apenas para nossa própria edificação, mas que seja também para compartilharmos as boas novas. E é isso que nós queremos chamar a sua atenção, porque dentro desse conceito universal de missão, essa tarefa ela é dada a todos os salvos, de forma universal, para que todas as nações elas possam conhecer o poder do Senhor. E nós somos chamados a fazer esse trabalho. E iniciando com o primeiro tópico, que vai falar sobre Paulo e a comunidade cristã em Roma, é interessante perceber que a comunidade cristã de Roma não foi formada por Paulo. Quando Paulo ele escreve essa carta aos romanos, já haviam pessoas salvas em Roma. E Paulo ele tinha um desejo muito grande de conhecer essas pessoas, pessoalmente. Estava nos planos de Paulo conquistar outros lugares através da pregação do Evangelho, que um desses lugares seria a Espanha, e ele tinha um desejo muito grande dessa viagem, ele passar em Roma e conhecer aqueles cristãos. Mas não foi como ele imaginou, O nosso Deus soberano, em todos os seus planos, fez com que Paulo de fato chegasse a Roma, mas não da maneira como ele tinha planejado, como Paulo havia planejado, mas ele chegou lá como um prisioneiro. E mesmo assim, naquela prisão, naquela casa em que ele ficou, ele estava lá sempre recebendo as pessoas e aconselhando. E como a gente sabe, naquela época tinha muita viagem comercial. Então, muito provavelmente, as pessoas elas foram migrando para aqueles lugares e a partir daí o Evangelho também ele foi se expandindo, As pessoas, como forasteiras, digamos assim, iam saindo dos seus locais de origem e chegando até Roma. No ano de 49 d.C., o imperador Cláudio ele expulsou alguns judeus
E aí, provavelmente, já tinham alguns judeus que eram cristãos e também o cristianismo ele pode ter se fragmentado em Roma a partir dessa expulsão. E é por isso que a formação do cristianismo em Roma não pode ser entendida sem a história da comunidade judaica naquela cidade, porque são histórias que estão bem ligadas. E dentro da comunidade romana, a própria epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, vai elencar 28 pessoas. Entre essas pessoas estão Priscila e Áquila, que eram empresários, e também outras pessoas que vieram do Oriente. É certo que Paulo não foi o fundador da igreja em Roma, mas ele tinha esse espírito missionário, de plantador de igrejas. E é por isso que ele se dispõe a escrever esta carta e ainda visitar aqueles cristãos que estavam ali em Roma. Como a gente bem sabe, as cartas que Paulo escrevia, elas tratavam muitas vezes diretamente dos problemas locais que estavam acontecendo nas determinadas comunidades. Como ele ainda não tinha ido em Roma, não conhecia pessoalmente e detalhadamente aquele povo, até porque não havia uma igreja onde eles se reuniam, mas as pessoas se reuniam em casas, a chamada igreja doméstica. Então, Paulo vai trazer uma mensagem que está focada nos fundamentos do cristianismo. E entre os estudiosos da Bíblia, há um consenso de que Paulo ele não escreveu essa carta aos Romanos pensando em apresentar uma teologia sistemática. Porém, a forma como ele escreveu, tudo bem exposto ordenadamente, faz com que essa carta aos Romanos seja a mais teológica de todo o Novo Testamento. Ele enfatizava a essência do pecado, a salvação realizada na cruz, a união do cristão com Cristo, o modo como o Espírito Santo atua no cristão para dotá-lo de poder e autoridade e assim promover a santidade. E principalmente ele trata do lugar do povo judeu no plano de Deus, assim como o lugar dos gentios também. E aí ele vai trazer aquela metáfora da oliveira e do enxerto. Então, podemos encontrar em Romanos capítulo 11 a descrição que Paulo faz sobre uma oliveira com os diferentes ramos. Alguns desses ramos são naturais, aqueles que fazem parte da árvore desde o início, que aí ele estava se referindo aos judeus, e há também um outro tipo de galho, que seria o galho de uma oliveira brava, que foi enxertado na planta de outro lugar. E é justamente esse galho que é uma metáfora individualizada para os gentios, que agora colocam sua fé no Messias judeu e têm acesso à salvação, assim como os judeus também tinham. E não é que os gentios agora eles passam a ser naturalmente como Israel, mas no plano espiritual é que eles se identificam com Israel. Continuam sendo gentios, das diferentes nações e culturas, porém enxertados, era o broto selvagem enxertado na oliveira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é uma mensagem muito profunda, muito forte que Paulo traz no livro de Romanos, porque agora os gentios eles são aceitos. E agora nosso Messias, o Messias de Israel, ele é objeto de esperança não apenas para os judeus, mas para todos os povos do mundo. E nós somos convocados, somos chamados a levar essa mensagem de esperança para todos aqueles que ainda não conhecem o nosso Salvador. Devemos proclamar o Evangelho, utilizando cada um os dons e ministérios que Deus concedeu. Cada um individualmente e juntos como igreja, devemos cumprir a nossa missão, o ID, que o Senhor determinou para nós. Eu acho muito interessante uma visão profética das 7 montanhas de influência, que fala que a cultura ela é moldada por 7 esferas e que se nós como igreja adentrarmos nessas esferas, nós vamos vencer a cultura da nossa nação. E quais seriam essas esferas? Família, religião, educação, mídia, entretenimento, finanças e governo. Então, nós vemos que o cristão, ele de fato deve estar envolvido nessas esferas
para que a cultura da nação seja mudada. O Senhor, Ele tem nos chamado para isto, para que possamos estar em todos os lugares da nossa sociedade, brilhando e fazendo a diferença. Que possamos estar prontos e preparados para falar do Senhor, onde quer que Ele nos coloque. Amém? Porque, de fato, é muito triste perceber que alguns países, até continentes inteiros, a cada dia que passa tem menos cristãos, igrejas que são fechadas, né? Mentalidades que estão totalmente tomadas pelo Deus desse século, que cegou o entendimento. Então nós temos um chamado, nós temos um trabalho grande e árduo muitas vezes a fazer. E não podemos nos calar diante disso. Há diversos países na Europa, por exemplo, que já são chamados de pós-cristãos. São templos que se fecham e em lugar dessas igrejas são abertos locais de entretenimento ou até mesmo as mesquitas, porque a gente vê que o número de muçulmanos, o islamismo está avançando em todo o mundo. E nós o que temos feito? Como nosso ID, como a nossa missão de levar a verdadeira mensagem. Assim como Paulo, nós temos que ter em mente que o Evangelho ele é o próprio poder de Deus. Era isso que Paulo queria mostrar, que o Evangelho não é apenas uma mera informação sobre o plano que Deus tinha para salvar a humanidade, mas é a própria aplicação da justiça de um Deus justo que age com justiça perante um povo injusto, porque nós não merecíamos tão grande graça, nós não merecíamos a salvação, mas o Senhor ele resolve enviar o seu Filho para nos justificar de toda a nossa injustiça, de toda a nossa impureza, de todo o nosso pecado. E Paulo, ele era incansável, né? Quanto Paulo já tinha trabalhado, quanto Paulo já havia falado, quanto Paulo já havia até mesmo sofrido por conta do nome de Cristo. Mas ele não parava. Ele tinha dentro dele a certeza da sua missão. Para que ele foi chamado, por que ele foi chamado. E ele tinha o desejo de abrir igreja, de continuar a obra de evangelização, de chegar nos lugares que não foram alcançados. E ele vai dizer em Romanos capítulo 15, versículo 20, que ele se esforça para anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Que coisa linda essa preocupação que Paulo tinha em expandir o Evangelho, em levar até os lugares mais longes, de fato, como a Bíblia nos fala, até os confins da terra. E mesmo se Paulo não pudesse ir pessoalmente, as suas cartas chegariam. E nós, quais são as cartas, quais são as mensagens que nós estamos enviando? Né? O que é que nós estamos proclamando de Evangelho? Com as nossas atitudes, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com aquilo que postamos até mesmo nas nossas redes sociais, que possamos viver em função disso, da expansão do reino, porque afinal de contas foi para isso que o Senhor nos encheu de dons e de talentos, para servi-lo com alegria. Que possamos também dizer, assim como está escrito lá em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Outro ponto que merece destaque é que Paulo, além de fundamentar os princípios do cristianismo nessa carta aos Romanos, ele também forneceu elementos, subsídios para que fossem combatidas até mesmo heresias. E uma dessas heresias, o arianismo, que falava que Jesus e Deus eram de substâncias similares, ou seja, não consideravam que o Pai e o Filho eram um, na pessoa da Trindade. E Paulo ele já abre a carta de Romanos no capítulo 1, dizendo que Jesus Cristo, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para nós, hoje, pode parecer impensado que alguém acredite que Deus e Jesus não sejam da mesma substância, não sejam um só, não formem a Trindade. Mas foi uma heresia que foi bastante difícil de ser combatida,
Até mesmo porque Ário, o criador dessa heresia, ele tinha um poder político muito forte, né, naquela época. E por fim, a nossa revista ela traz o ponto sobre a doxologia final de Romanos. Doxologia é a junção de duas palavras gregas, doxo, que significa exaltação e glória, e logia, que significa palavra. Apesar de não ser um termo que está na Bíblia, as doxologias são usadas na parte final de orações, hinos, cânticos de louvor e adoração ou em textos sagrados. E tudo indica que Paulo ensaiou encerrar essa carta algumas vezes, porque ele conclui a sua exposição doutrinária com uma doxologia mais sublime, como a gente pode ver em Romanos, no capítulo 11, nos versos de 33 a 36. Depois ele invoca a bênção do Senhor mais algumas vezes, antes de chegar de fato nessa doxologia final, que está no capítulo 16, os versos 25 a 27. E este é o último parágrafo de Romanos. Então essa doxologia é de fato um final majestoso para essa carta, já que ela vai tratar de temas, né, que estão relacionados entre si, apresentando o plano completo de Deus para a salvação da humanidade. E diante disso, diante de um Deus tão grande, tremendo, poderoso, que resolve salvar a humanidade injusta através da justificação por meio do seu Filho, o que é que nos resta? Glorificar, exaltar e agradecê-lo por esse tão grande amor. Então vamos ver agora um pouco, né, dessa doxologia final do livro de Romanos. Paulo ele vai dizer: ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Então a gente pode concluir que Deus ele deve ser exaltado pelo seu poder, poder dele de salvar, de alicerçar a fé e de ser conhecido. Deus ele também deve ser exaltado pelo Evangelho de Cristo, esse Evangelho que foi entregue a Paulo e que deve ser proclamado também por nós. E Deus ele também deve ser exaltado por ser quem ele é, um Deus poderoso, eterno, único e sábio. E aqui nós concluímos o estudo desta revista sobre Romanos. Que ela possa ter sido bênção na sua vida, que a sua fé tenha sido fortalecida pelo conhecimento da justiça de Deus, que você fique firme espiritualmente e que, além disso, você também esteja entusiasmado para compartilhar as boas novas do Evangelho, a mensagem do amor de Deus, de maneira urgente, ao máximo de pessoas, tanto quanto seja possível. E, além disso, vale a pena também a gente destacar a exortação de Paulo para que tenhamos cuidado com dissensões, escândalos e divisões, que possamos verdadeiramente ser um com Cristo, ser um no Senhor e levar essa mensagem gloriosa de salvação e de justificação. E eu gostaria de agradecer aos ouvintes que estiveram conosco em mais um podcast do Crente Docente. Espero ter contribuído um pouco para a sua aula, que Deus te abençoe, que Ele te capacite, te encha de graça e que seus alunos possam ser abençoados através da sua vida. Quero também agora te convidar para seguir a nossa página no Instagram, @crentedocente. Também estamos no Facebook pelo endereço facebook.com/crentedocente e não esquece de ativar as notificações no nosso canal do Crente Docente no YouTube. Que Deus te abençoe. Estamos te aguardando na próxima semana com mais um CDcast, o podcast da sua lição bíblica.